Alô, meu amigo, minha amiga viajante, você que curte o canal Partiu Por Aí, estamos juntos hoje para mais um programa, esse é o programa número 5. E eu vou chamar o meu estagiário, Flávio! Chega aí, Flávio, cadê você? Fala, Tony Rodrigues, Tony Rodrigues. E essa camisetinha aí do Iron Maiden tá achando que é novinho, rapaz? Vou te explicar a parada do Iron Maiden, mano. E aí, acabaram aquelas camisas horrorosas do Vasco? Que esse time aí já ganhou alguma coisa? Que time é esse aí que essa camisa sua aí? Já ganhou Olha alguma só, coisa, filho? eu faço uma apresentação de times que são poderosos. Começo com o Vasco da Gama, que é o maior deles. Agora estou com Manchester. E por aí vai, hein? Teremos Juventus, teremos Bayern, teremos outros aí. Mas o Vascão é o melhor sempre, né? Isso aí já é indiscutível. Na próxima eu prometo pra você que eu vou chegar aqui com a minha camisa do Mengão, porque o Mengão malvadão tá embaladão, meu irmão. Nossa senhora, tá ganhando Ganhou do time. duas ou três partidas. Olha só, eu estava na Europa e soube que ganharam roubado. Sério? É. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. E isso, inclusive, é a pauta do que a gente vai falar hoje, hein, Flávio? Sério? Hoje a gente começa com uma review dessa viagem que eu fiz para a Europa, que teve muitas emoções, meu amigo, muitas emoções. Opa! E é isso, meu amigo. Solta a vinheta, hein? Manda ver. Uou, viajante! Olha o Kevin Bacon aí. Kevin Bacon também está presente no programa de hoje. Tivemos uma baixa. Que foi, meu filho? Kevin Bacon não está muito feliz comigo. Primeira coisa, quando eu cheguei, ele soube que eu passei na Alemanha. Ele sabe como é que é a dieta alemã. E aí, a primeira pergunta que ele fez: o meu schnitzel de frango? Rapaz, eu não sabia direito, né, o que responder. Ficou meio triste comigo. Sei não, hein? E aí? Show! Pessoal, hoje nós temos muitas atrações, Tony Rodrigues. Tony Rodrigues fez um roteiro maneiro na viagem da Europa. Aquele cara assim que... Vocês já viram, tem um videozinho aí no canal, né? Tem um videozinho aí maneiro no canal. Aliás, né? Com os áudios que o Tony Rodrigues me mandou. Quer dizer, aquele tiozão tá perdendo pro vovô, né? Que coisa. Saudade da família. Novos tempos. Aquele negócio todo, vocês já assistiram, né? Fala nisso, pessoal. Antes de chegar nesse tópico aqui, eu quero falar para vocês que o canal já está sendo estruturado com vários cortes dos programas, porque o nosso programa aqui tem uma longa duração. Então, você pode assistir todos os programas, né? Maratonar numa playlist que nós chamamos de playlist, tem todos os programas. Aí é só você clicar aqui no card, clica no card que você vai assistir, vai maratonar pelos programas. E se você quiser assistir também os cortes, por exemplo, eu quero viajar para Wales, para o País de Gales. Então a gente tem uma playlist só de País de Gales. E se a gente tiver mais tópicos, falar mais coisas, eu vou fazer outros cortes e vou colocar lá naquela playlist. Então você vai ser mais objetivo, uma coisa mais objetiva, você vai encontrar
é muito mais fácil aquilo que se quer. Tem uma playlist de Londres, tem uma playlist do atentado da Westminster, tem essa playlist de Wales e tem a playlist dos programas. E, naturalmente, nós já estamos falando no programa 3, no programa 4 e hoje também sobre dicas. Vamos fazer uma playlist com as dicas do canal, tá certo? Então, vocês vão ter bastante playlists, várias playlists aí. E em breve, assim que a gente conseguir dar saída a esse material todo, teremos playlists de Europa. Então vamos ter playlist da França, com Paris, com todos os lugares que visitei de lá. Teremos da Itália, Alemanha, Áustria, e a gente vai recheando. O que não vai faltar é informação para você que quer viajar mais e melhor. Pô, Paris, Tony. Paris, aqui um spoilerzinho aí, que eu já estou organizando um super roteiro para a Europa no ano que vem. E assim, toda vez que eu vou à Europa, eu não consigo não ir a Paris, entendeu? Inclusive o meu filho, que foi, quando foi, era pequenininho, tá estudando francês, então ele, pô, pai, bora para Paris, cara. Eu já fui, era muito pequeno, cara, eu vou à toa. O Tony não gosta muito de ficar indo no mesmo lugar, não. Ele não gosta de repetir lugar. Não... Eu sou um explorador. É todo estranho. Rapaz... Mas, Flávio, eu acho que você realmente vai se sentir muito à vontade em Paris. Eu consegui... Você sabe que eu fiquei em Paris 2 vezes, na ida e na volta da minha viagem, né? E nas duas, eu fiquei, em cada uma delas, eu fiquei num hotel diferente. E eu posso te afirmar que aquilo que você mais gosta numa cidade, ele tem bem nesses 2 hotéis. Os armários são muito bons, os cabides todos firmes. Você vai poder pendurar as suas roupas todas lá neles. E eu tenho certeza que Paris vai te atender maravilhosamente bem. Pô, então, qualquer cidade do mundo vai me atender bem, né? Desse jeito. Beleza. Então, pessoal, olha só. O Tony acabou de falar, né? Nós já falamos no programa 4 que o Tony iria fazer aquela viagem, falamos do roteiro, como é que ia ser, um negócio de 60 dias, com não sei quantos ciclos de carro e não sei o que mais. Beleza, o homem já foi, já voltou. E agora, Tony, fala pra gente aí, como é que foi essa viagem? Foi muito boa. Foi muito boa. Eu combinei com o Flávio da gente fazer um review aqui e eu vou começar pelas partes mais complicadas, que para início de conversa não era só uma viagem, era uma expedição. Eu ia ficar mais ou menos 50 dias. E eu acabei voltando antes, tenho saudade da família, e tivemos uma série de outras dificuldades, inclusive eu vou comentar aqui. Eu tinha inicialmente organizado meu roteiro em 2 grandes, eu diria, círculos, né? Eu pego e entrego o carro no mesmo lugar. Então, isso para mim é importante. Não sei se você sabe, você consegue em algumas locadoras pegar num ponto e entregar no outro. Mas na maioria delas tem uma taxa e em algumas vezes a taxa é proibitiva. O preço dos carros, eu já tinha falado isso lá na viagem de Wales, está caríssimo, então eu procurei evitar isso e botar a entrega do carro no mesmo ponto que a retirada. Então, para isso, eu fiz duas grandes bolas, né, 2 grandes círculos. E eu acabei eliminando o círculo da parte de cima, ou seja, o norte da França, né, a partir de Paris, o norte da França, Luxemburgo e Bélgica, eu arranquei do roteiro e vim mais cedo para casa, para os braços da amada. Era como se fossem 2 viagens, né, pô? Tanto é que eu consegui... Exato, eu consegui cortar sem nenhum prejuízo de local. Eu chamo de prejuízo de local aquele lugar que, se você corta, você nunca mais vai estar lá na vida. E para você ir lá de novo, você teria que estar nos outros lugares de novo. E não é o caso desse. Eu consigo montar um roteiro completamente isolado e fazer toda essa parte que eu já montei numa outra oportunidade. Não teve perda nenhuma nesse aspecto. Então você fez basicamente a parte de baixo. E voltou a Paris e já voltou ao Brasil. E vim para o Brasil. Então, no último programa, pessoal, vocês vão ver lá o que foi o planejamento dessa viagem. E hoje nós vamos falar aqui o que de fato ele fez e por que isso aconteceu, né, Tony? Todo mundo quer saber por que isso aconteceu.
além do problema no seu pé, ao problema de você estar velho, que não sabe que está velho, tem que reconhecer isso, além do problema de você planejou uma grana, já não tinha mais o dinheiro, também o negócio subiu, e aí o cara não quer gastar, galera. Pô, o cara não quer gastar dinheiro, pô. Viaja para economizar, isso eu não entendo. Aliás, Tony, no tutorial que eu estou falando aqui estou fazendo sobre roteiros, uma das coisas que eu vou frisar muito bem é o seguinte: você viaja para gastar dinheiro e não para economizar. Tem uma diferença aí, hein? Vai lá. É verdade, mas a ideia é essa mesmo, só que você tem que gastar aquilo que você tem. Se você já não tem mais, aí já ficou complicado o negócio. E esse é um dos assuntos, pessoal, que eu queria iniciar. Falando das dificuldades e das coisas que foram complicadas. A primeira delas foi a questão do clima. Vocês devem estar acompanhando, né? Devem estar acompanhando as notícias diversas que vêm chegando de clima da Europa. A Europa está passando uma onda de calor, batendo recordes e mais recordes, e eu já senti isso quando eu estava lá. Vale lembrar que eu cheguei no finalzinho da primavera, que eu cheguei lá dia 9 de junho, e um pouquinho depois já era o início do verão. Os 4 primeiros dias foram tranquilos, porque eu estava em Paris. Paris não é muito quente, não estava tão quente assim, e ainda estava finalzinho de primavera. Daí para baixo foi só calor. Calor de, às vezes, eu chegar no carro, abrir o carro e o termômetro do carro estava marcando 45. É óbvio que isso era por causa do carro estar abafado. Mas lá fora, 35 era normal. Qual é o problema disso? Quando você vai para um lugar que é muito quente, em geral, você deve evitar passeios ao ar livre. Lugares muito quentes pedem o quê? Praia, trilha em mata, preferência, cachoeira, ou vida boa, né? Piscina, resort, aquela coisa toda. Não é muito indicado você pegar um clima muito quente e fazer um estilo de roteiro que é para caminhar na rua olhando atrativos que são externos, né? Não é uma boa. Por quê? Porque você vai ficar caminhando embaixo do sol de 40 graus. E isso eu senti bastante. Essa situação perdurou durante a minha viagem praticamente inteira. Eu tive alguns perrengues muito brabos quando eu estava ali no norte da Itália e na Alemanha, com chuva. A chuva era torrencial, era muita chuva, eu tinha que dirigir a 40, eu estava com um carro mais simples, um carro que tem um pneu menor, que é o Fiat 500, e esse carro na chuva, ele resistiu bravamente, formiguinha atômica, resistiu bravamente, só que eu tinha que ficar a 40, né? Pato Novo não mergulha fundo, e aí eu estava lá tranquilo, de olho em tudo. Algumas estradas que eu peguei eram estradas secundárias, não eram highways, e nessas estradas secundárias o tratamento para água não é tão bom quanto nas highways, e aí era complicado. Às vezes o carro passava, dava aquela poça, era água para tudo quanto é lado, mas enfim, cheguei bem, graças a Deus. Passei esse perrengue indo para a Áustria em dois momentos, e chegando em Berchtesgaden, na Alemanha também. Então é isso. Primeiro perrengue, clima. Segundo perrengue, que foi um perrengue bem complicado, questão de custo. Eu já tinha percebido, com a minha visita a Gales, que foi em abril, que os sites que indicam os preços dos atrativos, eles estavam defasados. Mas a defasagem era pouca, a ordem ali de 10%. Então, a entrada de um museu que era 10 estava valendo 12, e era 8, agora é 10, e isso não estava bem atualizado nos sites. Tudo bem, quando você começa a ter isso de maneira constante, você no final aí está com uns 50 euros a mais do que você pensava em gastar. Só que é um valor que é irrisório frente ao teu orçamento, e normalmente ou você tira esse valor em outras coisas, ou então você tem lá uma sobrinha que você bota no seu orçamento. O problema dessa viagem é que tudo subiu. Além de continuar acontecendo essas discrepâncias entre o preço informado do atrativo no site e o preço na hora da bilheteria, que aconteceu isso direto, além disso, o que eu percebi? Combustível caríssimo.
em novembro de 2021, eu visitei Portugal, paguei 1,50 e pouco pelo litro da gasolina, com os portugueses já naquele momento reclamando muito do valor, e eu também já achando um pouco mais alto, porque eu costumava, me lembro, que a minha métrica era mais ou menos 1,3 o litro. E como é que eu faço com relação à viagem? Como é que eu fazia, né? Vou colocar até no passado. Eu colocava um arredondamento de 2 euros por litro. Esse arredondamento, mais o rendimento do carro que eu estou dirigindo, que eu colocava 10 km por litro, e normalmente o carrinho na estrada rende muito mais do que isso. Desculpa, Tony, gasolina ou diesel isso aí? Gasolina. 10 km por litro era a minha métrica, mas sempre faz muito mais do que isso. Às vezes alguns carros chegam a 20 km por litro. E aí essas duas coisas somadas me permitiam que esse orçamento valesse para o deslocamento inteiro. Então eu não costumava me preocupar com custos de pedágio e nem custo de estacionamento. Sempre deu. Nessa viagem de Portugal, continuou ok, sem problemas. Eu já percebi um leve aumento, né? Saiu de 1,3, foi para 1,5. Ok. Pessoal, primeiro abastecimento que eu fui fazer, eu paguei 2,44 por litro. Eu estava em Toulouse. Eu peguei o carro, andei um pouquinho, chegamos em Albi. Quando eu cheguei em Albi ou Albi, vocês me perdoem, eu ainda não sei a pronúncia dos nomes, a pronúncia correta dos nomes franceses. Não sei se é Albi ou Albi. Quando eu cheguei nessa cidade, eu saí de lá e abasteci. 2,44. A média, alguns lugares estavam mais caros, a Suíça muito cara, mas na média eu diria que eu paguei ali um 2,18, 2,20 por litro. O que significa isso? Eu já estava pagando mais caro do que uma projeção que estava estupidamente acima do que eu já achava que ia gastar. Então um valor que era para cobrir combustível, estacionamento e pedágio passou a não cobrir nem o combustível. E aí veio o segundo e terceiro problema. O estacionamento lá está super caro. Na França, qualquer cantinho eles cobram estacionamento. Portugal, por exemplo, você tem várias cidades que não cobram, você estaciona e deixa o carro lá, volta, pega o carro e vai embora. E nos atrativos, mesma coisa. No País de Gales, idem. Acabei de chegar de lá. Agora, na França, você vai numa cidade que não tem nada, ela tem aquela coisinha turística. Eu fui numa cidade, por exemplo, chama-se La Couverturade. Essa é uma cidade que ela foi um antro, né, templário. Ela é toda de pedra, então as casas são muito antigas. É uma vila, né? É uma vilinha. É murada. E lá dentro as casinhas são todas de pedrinha, de pedra, de pedregulho e tal. É uma cidade pitoresca, mas ela não é tão turística assim. E isso se acentuava porque em dado momento a gente parou num posto de gasolina para abastecer e para beber alguma coisa, e a moça não sabia, não conhecia. Ela era uma senhora local e ela não conhecia aonde ficava isso. E a gente estava a 40 minutos do lugar. Um minutinho. Vamos botar aqui, então. Isso que você está mostrando provavelmente é dentro do castelo. Na verdade, não é um castelo, é uma fortificação que foi hospitalária. Depois que os templários foram limados, o lugar virou um lugar dos hospitalários. Você saiu de Toulouse, né? Eu saí de Toulouse, fui para Albi. E depois foi para La Couverturade. E daí fui para Montpellier. Isso foi logo assim que saí de Toulouse. E aí, o que eu quero acentuar com isso, né? Mesmo esse lugar, pessoal, era um lugar no meio do nada. E lá cobrava o raio do estacionamento. Então, praticamente todos os atrativos, não importa onde eles fossem, você morria lá no mínimo em 5 euros. Em alguns casos, nós morremos em 10 euros. Em 2 ou 3 cidades, em Nice, por exemplo, que eu não consegui estacionamento barato e eu fiquei 2 para 3 noites, eu paguei 20 e tantos euros. Em Marseille, que eu tive que deixar o carro num estacionamento por 3 noites, eu paguei 39 euros de estacionamento.
No total. Chega lá no total, bota lá o cartãozinho e ele te dá o susto para te matar do coração. Esses custos você não tinha ideia que seriam tão altos quando você saiu daqui? Não eram tão altos. Eles eram... Olha só, tem dois detalhes com relação a custo de estacionamento. Eles estavam altos e eles eram muitos. A França, principalmente, é muito incomum você chegar num lugar e não ter cobrança de estacionamento. Em tudo quanto é canto, mesmo os mais remotos, mesmo aquelas cidades onde você não imagina que vai ter cobrança, quando você para, é comum você parar e olhar os carros em volta. Viu o ticketzinho, já procura o parquímetro que vai ter que pagar. Então eu já olhava, já tem que pagar. Aí ia lá e pagar. E não tem uma forma, Tony, de algum aplicativo, algum site que já te dá custo de estacionamento, alguma coisa? Isso é uma coisa relevante na viagem, né? Se procurar, Fábio, olha só, se procurar, deve ter. Eu, há muito tempo atrás, olhava isso no Via Michelin. Parei de olhar porque ele parou de ser atualizado. Exato. O fato é que deve ter em algum lugar isso. Isso muda com frequência, não ajuda tanto. E o que eu fazia antes, de botar 2 euros por litro, era mais do que suficiente. O que acontecia para mim era que com esse valor, sem ter que calcular nada, perder tempo, eu conseguia pagar combustível, estacionamento e pedágio. E agora não paga nem o combustível. O estacionamento, como eu falei, além de mais caro, ele é por força da França, pelo menos, tá? Na Alemanha não era assim, não. Mas na França e em alguns lugares da Itália, qualquer canto que você ia, cobrava um tostãozinho de estacionamento. E, por último, pedágio. O pedágio é aquilo, né? Se você não quiser pagar pedágio, sai da rodovia. Mas se você sai da rodovia, você vai levar mais tempo para chegar nos lugares que você quer chegar. O problema é que o pedágio é muito caro. E em alguns pedágios eu deixei 20 euros, em outros pedágios 30 euros. Porque eu pegava... O pedágio, como é que funciona o pedágio na maioria dos lugares na Europa? Quilometragem, né? Continua assim? Você passa pela casinha, aperta o botão, ele te dá um ticket. Você guarda aquele ticket e vai embora. Quando você vai sair daquela estrada, ou porque você chegou no final da estrada, ou porque você está pegando uma saída para pegar uma outra, naquela saída ali você tem que parar, né? Tem sempre uma ou duas cabines separadas para como se fosse o nosso sem parar, né? Ou o Connect Car, você passa devagarinho e vai embora. O meu carro não tinha isso, eu tinha que passar para pagar. Então eu pagava com um cartão de crédito, você ia lá, dava aquela petelecada lá no negócio. Em alguns casos, o valor era 80 centavos de euro, 50 centavos de euro, 3,50, 2,50, só que isso era para distâncias menores. Quando eu pegava distâncias maiores, chegava ao ponto de pagar 20 euros numa tacada só. Tá? E nada disso eu tinha contabilizado, porque eu acreditava que o valor do combustível para cobrir tudo. Então isso de cara já me deixou, que valor alto e tal. E aí, foram as coisas. Então, o pessoal que está nos assistindo, se conhece um aplicativo que tem como dar em tempo real quanto se paga de estacionamento nos lugares, ou até, vamos dizer assim, uma maneira melhor de fugir desse estacionamento pago aí, coloca nos comentários aqui, vamos descobrir isso. Uma mania de fugir eu conheci quando eu estava pesquisando, se não me engano, em Nice. O hostel, a pessoa do hostel me mandou um aplicativo. Posso até abrir aqui meu telefone e dar o nome. E o que ele faz? Você mostra a cidade e ele põe em linhas verdes onde é que você pode estacionar e não tem cobrança. O problema disso é que, por exemplo, em Nice, era longe demais do lugar onde eu estava. Eu passei lá e estava lotado de carro, então eu não conseguia estacionar. E aí eu falei, cara, eu vou estacionar aqui, pegar mala, e com mala, que eu levo mochila, que não é rodinha, e com mala por 15 minutos até o meu hostel, tá? Vou pagar. O problema é que vou pagar. O ideal é que você saiba aí, né, onde está o estacionamento mais próximo e mais barato. Às vezes você não tem. Esse site aqui é o City
só que é SEETY. Esse cara, ele obviamente não está habilitado para todas as cidades do planeta. Na França, em Nice, eu sei que estava porque eu usei esse cara. Você bota lá, vou para Nice, aí ele pega o mapa de Nice e ele bota uma linha verde, a linha onde você pode estacionar de graça, ou seja, ruas que não tem parquímetro, em geral, periferia. Se você está ficando num hotel que não tem vaga de garagem e é mais próximo ao centro, que é o que eu costumo fazer, não tem muito jeito, vai ter que pagar. O terceiro aspecto com relação a custo entrou comida. Como é que eu sempre fiz com relação à comida, até para facilitar o meu dia a dia de programação de viagem. Eu não ficava, quanto está custando agora o prato no lugar tal? Não fico fazendo isso. Eu tinha uma métrica e essa métrica funcionou até a minha penúltima viagem, que foi a viagem do País de Gales. Que métrica era essa? 10 euros ou dólares, se você está indo para um lugar que não tem euro, né? 10 euros ou dólares para café da manhã, 20, isso por pessoa, 20 euros ou dólares para almoço e 25 para jantar. Com esses valores você come, não vou dizer que você coma num restaurante chique, como o nosso vovô costuma ir, né? Ele é refinado, pessoal, ele gosta de ir em restaurante chiquezinho. Ele vai mostrar, ele estava me falando dos nomes de restaurantes hoje, eu fui falar os meus, ele ficou, mas aí não vale, eu falei McDonald's, Burger King, aí você não vai comer nesses restaurantes com 20, 25 euros, né, como eu falei, mas num restaurante normal, sem ser alta gastronomia, você comia numa... Vamos lá, Tony, 10 para café da manhã, 20 para almoço e 25 para o jantar. Então... Sempre foi suficiente, sempre. E em alguns casos... 35 no dia para alimentação, para uma pessoa. Para uma pessoa. Isso aí era a métrica que eu tinha. Eu conseguia comer bem com esse valor, sem comer em lugares refinados, como eu disse. Nunca tive problema, exceto esse meu orçamento só furou em um lugar, que foi na Islândia. Eu fui na Islândia em 2017 e lá, por 20 euros, eu só conseguia comer sanduba. Por que isso? Porque a Islândia, ela na crise do subprime de 2008, a Islândia, dos países europeus, foi a que mais se afundou. E isso era tão complicado que eles tinham vergonha dessa má resposta da economia deles. Eles ficavam chateados. O nosso guia até aconselhava, não comenta muito com islandês, não, porque eles não gostam de que se foque nisso. Mas a economia da Islândia afundou na crise de 2008 e fez com que tudo lá ficasse muito mais caro. Já é normalmente mais caro porque é uma ilha que não produz praticamente nada. E com isso ficou tudo muito mais caro. Esse meu orçamento só furou lá. Em todos os outros lugares, estava uma boa. O que acontece? Qual foi a realidade que eu peguei? E isso eu digo a realidade da viagem inteira. Essa minha viagem eu passei por França, Liechtenstein, Itália, Áustria e Alemanha, sul da Alemanha. Em todos esses lugares, qual era a realidade que eu via lá? 10 euros, você consegue tomar um café da manhã. Mas não é aquele café da manhã regado. O que eu fazia, né? Se eu fosse em um lugar que tinha aquele menu de café da manhã, que aí ele vinha com um suco, um café, um brioche e um croissant, né? Que eu aprendi que não é croissant, é croissant. Alguma coisa eu aprendi a falar. Isso aí, você ia pagar uns 12, 15 euros. Às vezes você pagava só 10. Assim, se você queria chegar lá, pagar um croissant e alguma coisa para beber, ia gastar aí uns 8, 7. Em alguns casos, eu andando, passava aqueles mercadinhos, às vezes tem mercados que são menores, né, eles são menos coisas, né, de ofertas. Então eu entrava ali, eles sempre têm uma sessão de café da manhã, sempre. Chegava ali, pegava um sanduba, queijo com presunto, alguma coisa tipo, como se fosse um misto frio, né? Pegava isso, pegava alguma coisa para beber, dava ali uns 5, 6 euros, dependendo da cidade. Cidades mais caras dava isso. Eu cheguei a pagar em algumas cidades 3 euros, café da manhã por 3 euros. Então essa era a realidade. Agora, a realidade para almoço e a realidade para jantar estavam completamente fora. Almoço, eu gastava aí na faixa de uns 25, com bebida, um refrigerante, na faixa de uns 25.
Ah, Tony, o quê? Uma comida típica de lá, uma batata rosti. Comi muito batata rosti na Suíça, não sabia nem que vinha de lá. Comi lá massa, e olha que massa costuma ser barato em tudo quanto é canto. Era barato em cima dos outros pratos, né? Mas era mais ou menos nessa faixa. Carne, você pagava ali uns 24 euros no entrecote. Jantar era mais caro. Na faixa dos 30, eu cheguei a pagar 35 euros, 38 euros em jantar. E aí, associando, quando você junta 2 euros a mais que cada atrativo já estava cobrando por conta do que eu já expliquei. Com mais o problema do valor a mais do combustível, valor do estacionamento, valor de não sei o quê, valor disso, valor daquilo, começa a ficar preocupado em estourar demais o orçamento. Esse foi um dos motivos de eu optar por voltar. Obviamente que o maior motivo foi a questão da família, foi disparado o maior motivo, mas eu não posso negar que eu estava preocupado com o rumo dos gastos, porque eu concordo com o Flávio. Viagem não é para poupar, viagem é para gastar, mas por outro lado eu também não posso gastar o que eu não tenho. Não adiantaria nada eu meter o pau na grana e passar o resto do ano tendo que ficar apertado porque a Europa decidiu cobrar o dobro do valor no raio do jantar. E você, Tony, você no dia que você apresentou o roteiro aqui, você já falou, já demonstrou assim uma certa insatisfação com esse roteiro. Isso foi interessante comentar isso, Flávio, até para o pessoal entender, né? Essa viagem eu montei e comprei a passagem em 2019 para voar em 2020. Ela era para junho de 2020, todo mundo lembra que em abril, março, pandemia. Então, de junho de 2020, ela pulou para agosto de 2020. Novamente, pulou para junho de 2021. Agosto de 2021 e, finalmente, eu cheguei a pôr em 2 datas diferentes em 2022. A primeira data, eles mexeram no voo, cancelaram, aí eu puxei para frente. Porque até nesse finalzinho, eu fui colocando, acrescentando dias por conta do custo da passagem. Porque, por exemplo, você ir numa sexta-feira e voltar no domingo, que era algo que eu sempre fiz, você otimiza as suas férias, fazendo isso, a passagem ficava quase R$2.000 mais caro. Então, o que eu fiz? Eu fui numa quarta e voltei numa terça de noite. Isso fez com que eu pagasse muito menos. Eu fui fazendo conexão em Amsterdã, coisa que eu não queria fazer, eu preferia um voo direto, né? Tudo isso eu fiz para diminuir um pouco o custo que já estava lá. O fato é que eu, em termos de perfil de viagem, eu passei por uma mudança sem perceber, nesses 2 anos, 3 anos que a viagem foi sendo postergada, e eu acabei chegando nessa viagem agora, que era uma viagem difícil, uma viagem que puxava muito em diversos aspectos. Cara, eu acabei chegando nela com um perfil, de certa forma, diferente do perfil de quando eu tinha planejado ela. Você então, envelheceu. Eu envelheci. E eu sempre falo isso muito com a minha esposa. A gente não envelhece gradualmente, a gente dá saltos. A gente sente isso no físico. Eu não sei, cara. Eu não cheguei lá ainda não. Quando eu chegar, depois eu vou saber. Você me fala aí quando eu chegar. Novinho. Valeu, novinho. Aí, a verdade, cara, é que provavelmente eu dei um salto desse e eu só fui eu perceber quando eu estava lá. Como é que eu percebi isso? O meu roteiro frenético já estava me incomodando. Antes, dava 18, 19 horas, dava sol, eu tava lá, tira foto daqui, corre pro próximo e vai, Eu chegava no hotel moído, era banho e cama. No outro dia, em pé de novo e vambora. Eu agora, de um tempo pra cá, isso desde Portugal eu já estava assim. Das 6, 6h30, eu quero já estar no hotel. Só que Portugal eu fui no inverno. O tiozão já tá virando vovô. O tiozão tá virando pegar. Eu, em Portugal, eu tava no inverno. Praticamente inverno, né? Eu tava no final do outono. Agora, no País de Gales, eu tava já no início da primavera. Isso para meio da primavera, né? Ali abril, né? O que eu quero dizer com isso? Escurecia mais cedo. Agora, nessa viagem da França, escurecia 9h30, 10 horas. Cheguei a pegar o sol em fora 10 horas.
E é muito ruim você ir pro quarto com sol. Então eu tinha uma briga. Cara, eu tô morto. Pô, mas tá sol, Tony. Pô, mas eu tô morto. Pô, mas Cadê tá a Blue Light é 10h30 da noite, 11 Cara, horas. olha só, no penúltimo dia, eu fiquei em Paris até escurecer, não foi nem a Blue Light, fiquei até escurecer, porque calhou de ser o dia da queda da Bastilha, tem uma comemoração, solta fogos e tal. Falei, vou ficar aqui pra ver. E aí saiu pancadaria no meio da galera lá na escadaria da Sacré-Cœur. Deu um cara lá que eu acho que não sei se ele passou a mão numa mulher ou se ele roubou alguém. A polícia deu-lhe um catinho de papo dele lá, deu umas porradas. Eu parecia um zumbi quando eu cheguei no quarto. Eu tava morto. Os meus 3 primeiros dias de Paris, eu andei tanto, cara, mas eu andei tanto que eu acho que a minha média foi 20 km por dia. Eu, no segundo pro terceiro dia, eu tinha uma bolha no pé que ela tava aumentando, eu tava quase dando um nome para ela, porque virou um cerro. Eu tinha um cerro no meu pé, né? E eu falei, cara, e outra, né? Ficar me sacaneando no negócio do dedo, né? O pessoal sabe da sacanagem, mas quando eu viajei, o meu dedão do pé, ele tava curando de uma cirurgia que eu tive que fazer por causa de uma inflamação, depois de um encravado, não sei o quê. E aí, eu achando que já estava bom, cheguei lá com tênis de trilha para andar muito, né, na rua. Não era nem trilha, era rua. Só que no primeiro dia eu senti doer o dedo. Já estava aparentemente... Você usa de trilha para caminhar na cidade? Quando vai caminhar muito assim, usa tênis de trilha? É bom, porque ele evita. Se eu tivesse usado ele, eu não tinha ficado com as bolhas, não. O problema é que eu usei ele no primeiro dia. Como doeu o dedo, eu tive que passar a usar sandália de trilha, e aí a sandália deu bolha. A partezinha aqui, né? Eu sou adepto de usar um tênis de trilha para viagem, tá, pessoal? Porque é o melhor, para mim, é a melhor forma de conservar o teu pé tranquilo numa pegada dessa que o Tony tá falando aí. Vários motivos. A estabilidade, a questão do tornozelo, toda, né? Assim, já experimentei várias coisas, cara, o tênis de trilha é o melhor. Ele é preparado para isso. Inclusive, se você tiver a meia de trilha, isso, cara, também fica perfeito, um casamento perfeito, mesmo que você não esteja fazendo trilha. Isso. É indiferente. Tá andando na cidade, bota um tênis daqueles, você vai perceber, o tênis é preparado para caminhada. Então, o pé não sente tanto, o calcanhar fica mais firme, é muito bom. Eu prefiro isso a tênis, obviamente a chinelo, pô, se botar chinelo vai acabar com o pé há muito tempo. E as sandálias, que é o que eu estava podendo usar naqueles primeiros dias. Depois eu pude passar a usar meu tênis numa boa, mas aí o estrago já estava feito. Eu estava com bolha na sola do pé, na lateral do pé e nos 2 pés, nas traseiras, na parte do final do calcanhar. Mas aqui, equipamentos de viagem, né? A gente vai fazer aqui em breve, né, Tony? Vou colocar aqui várias dicas aí que a gente tem em relação a essas questões, tá? Uma delas é o tênis de trilha, tá? Sim. Inclusive, como comprar um tênis de trilha, isso é importante. Não dá para ir comprando qualquer um, tem marcas que são boas, tem marcas que não são tão boas. A gente vai falar disso mais para frente. Então, você está falando a questão do custo. Como a gente estava conversando aqui sobre Paris, né? Eu falei que eu vou planejando ir para lá. Como é que é o custo de alimentação em Paris? O que você sentiu lá em Paris em relação... Essa média que eu comentei é mais ou menos isso que eu falei. Para comer aquilo que eu falei, bate exatamente com Paris, tá, pessoal? Aquela métrica que eu passei agora há pouco, né? Ela muda um pouquinho. Em alguns lugares da Itália, você come um pouco mais barato. A Alemanha não é um lugar caro para comer. A Áustria é um pouco mais caro. Cinque Terre é um lugar caro para comer, que é um lugar da Itália, mas é caro. Gênova não tanto. Mônaco é um lugar caríssimo para qualquer coisa, até para respirar. Agora, França em geral, ela é acima da média. Paris é aquilo lá, é aquele valor que eu passei. A não ser que você decida recorrer ao bom e velho McDonald's, Burger King, coisa do tipo. Eu comi lá algumas vezes. Então, como a gente fala aqui no canal, a gente tem vários estilos diferentes, meu estilo do Tony, né?
Então, por exemplo, se eu for a Paris, eu vou a Paris, se eu for, né? Eu não sei se a grana vai dar, tá tudo muito caro. Vamos dizer que eu vá, né? Vou a Paris. Então, cara, eu já pego, assim, a minha maneira, eu vou mostrar para vocês aqui, a minha maneira de fazer o roteiro, tá? Então, exemplo, eu vou para a região da Torre Eiffel, tá? Vou passar o dia ali. Então, eu vou escolher ali uns 2 ou 3 restaurantes, já vou ter escolhido isso. E, digamos, um francês, um italiano, um outro grego lá, qualquer coisa assim, que se encaixe no nosso orçamento, tá? E lá no dia, na hora de almoçar, na hora que a gente vai fazer essa refeição, porque na verdade nós não fazemos 2 refeições por dia, nós fazemos uma só, e na outra a gente faz um lanche, normalmente é isso, ou eu faço um almoço meio-dia, aí é de acordo com o roteiro, ou um almoço tardio, ou só um jantar, então tudo isso vai depender, mas assim, eu queria falar, estou falando isso porque eu quero mostrar que é muito possível almoçar bem em Paris com 12 euros, tá? Hoje, isso, por pessoa. Na verdade, no verão, eu acho muito difícil. na verdade é o menu, tá, Tony? Aquele menu básico que é entrada, uma salada, um prato. Cara, eu via menu com frequência lá a 20 e pouco. Então, tem de todos os preços. A questão é de como você se organiza para descobrir quais são adequados. Ainda vou te falar um negócio, hein? Desculpa te cortar. Tem lugares que você tem pegadinha. Eu fui pego numa dessa. Porto Fino, sabe que é caro, lugar caro, você já visitou. Tô eu lá, né? E tal. Bateu aquela fome, deu aquele rango, eu falei, vou comer. Aí passei num lugar modesto, mas você podia sentar olhando as modas e tal. Consegui uma internetzinha free que tinha lá. Aliás, esse é outro detalhe, viu? Minha leitura é que isso é fruto da pandemia. Você quase não acha mais restaurante oferecendo Wi-Fi grátis, o que é bem ruim, porque eu não pego o chip do lugar, não tinha pego, e aí dependo de Wi-Fi pela cidade. Normalmente, ali na hora da refeição, é uma hora que você vai dar um alô para a família, falar, oi pessoal, tá tudo bem? Olha aí, já visitei isso aqui? Esquece, quase nenhum lugar oferece Wi-Fi grátis mais. Mas nesse... É pago o Wi-Fi? Não oferece. Não tem Wi-Fi, tá? Não você tem... senta lá, oi, tudo bem? Tem Wi-Fi? Não tem. Não tem, não. Wi-Fi é para uso da casa. Não oferece para os clientes. Por que isso? Por causa do custo. E a galera tá sem grana, né? Eu acho que é por conta da pandemia. Mas enfim, cheguei lá, falei, beleza. Olhei o cardápio, falei, tá bacana aqui, uma massinha. Vou pedir uma massinha. Aí veio a massinha, paguei, sei lá, 15, 16 euros na massa. Como tava muito calor, eu pedi 2 vezes água tônica. Pedi água tônica, 2. Ou uma água tônica e uma coca. Eu sempre gosto de beber Coca-Cola porque me deixa alerta e quando eu vou dirigir, eu tenho aquela pressão que é mais baixa, eu durmo à toa e dirigindo isso é um perigo. Eu dirijo sozinho, né? Então eu calibrava de Coca-Cola e ia dirigir. Então eu acho que foi isso. Uma água tônica e uma Coca-Cola. Meu irmão, era R$6,50 cada refrigerante. Eu paguei, aí quando eu vi o total, eu falei, peraí, a massinha era barata, quando eu fui ver o custo, que eu não tinha olhado o custo dele. Normalmente é R$3,50. Esse me pegou R$6,50 cada um. Faz a continha em real aí pra ver quanto que eu paguei no água tônica. Não pode fazer conta em real, não pode fazer. Eu tô falando só pra efeito. Entendeu? Não pode fazer lá porque quem converte não se diverte. Não dá para ficar convertendo toda hora, senão você não vai fazer nada mesmo. Vou pagar isso nessa água? Não, tem que pagar e pronto. Agora, esse é outro tema, né? absurdamente caro até para os padrões dos caras lá. Esse é um outro tema para a gente, né? O quanto estamos dispostos a pagar, porque aí é converter besteira, tá? Minha maneira de pensar é o seguinte, cara, quanto é almoçar nesse lugar? Um bom preço é 18, um caro é 35, 12 eu vou dificilmente achar, eu estou naquela média, então eu tenho que me preparar para pagar aquilo, então nem vou lá, cara, porque não adianta querer, né? Eu penso assim, tem que ir em condições minimamente satisfatórias, tá? Então, esquece o negócio de eu não discordo de você, mas você deve entender, Flávio, que a gente tem
viajante de tudo quanto é tipo. Tem aquele cara que às vezes está vendendo o almoço para comprar a janta. Então, para esses casos, né, é bom o cara dar uma olhada antes e, inclusive, se ele quiser baratear muito, a opção de você comer comprando no mercado vai ser sempre mais barato. Porém, você vai ter que preparar. Eu falei anteriormente que em algumas cidades, vou dar um outro exemplo, Innsbruck eu achei estupidamente cara. Eu paguei 45 euros por uma cama num hostel. Tava tão caro que essa foi uma cidade em que eu entrei num mercadinho, comprei sanduba com tipo um achocolatado, um negócio lá. E aí eu olhei e falei, cara, vou comer aonde isso aqui? Aí tinha uma pracinha, porque era uma praça grande lá, né? Eu vou comer ali, sentei, comi ali. Agora, se fosse almoçar, já ia ficar mais chato, entendeu? Vou ter que pegar e levar para o hostel, por exemplo. Então, tudo é uma questão de quanto que você quer pagar e quanto que você quer ter de conforto. Eu comentei com o Flávio hoje ou ontem no áudio, que na minha última viagem, voltando para o hostel, nessa noite que eu falei, que eu fiquei esperando até tarde lá os fogos e tal, e no dia seguinte eu ia voltar, ia para o aeroporto e ia voltar para o Rio. Saindo da estação de metrô, eu falei assim, cara, amanhã eu vou passar por aqui, vou estar cheio de malas, já vou comprar logo o meu ticket do metrô. Aí fui lá e comprei, deu R$10,50, porque ticket de metrô para ir para o Charles de Gaulle e para o Rio são sempre caros. Aliás, isso é em qualquer lugar do mundo. Transporte que vai para o aeroporto é caro. Ele é mais caro do que a média da cidade. E aí eu comprei ali. Na hora, quando eu acordei, arrumei tudo, quando eu peguei a mala, eu falei, cara, eu já penei pra caramba para ir com essas malas para vir para cá, para Paris. Eu estava vindo de Toulouse, peguei um trem e isso foi muito puxado, muito pesado, a mão machucando, porque tinha uma mala, uma bolsa, que eu enchi com todos os meus imãs de souvenir. Eu tenho uma coleção de imãs, que eu já devo ter para mais de 1000, e aquilo estava muito pesado, porque certamente tinham mais de 100 imãs naquela bolsa. E aí eu falei, cara, quer saber? Uber, porra, 39 euros é caro, mas eu queria ter um conforto. Eu podia pagar? Podia, graças a Deus. Então eu fui, paguei, chamei o Uber, vambora, botei as malas pesadas no carro, fui conversando com o cara, cheguei no Charles de Gaulle, tranquilão. Era entre pagar os 10 do metrô contra os 40 do Uber. Mas, se eu infelizmente não posso pagar os 40, eu ia ter que ir segurando as malas ali e batalhando, como já fiz diversas vezes. Então, exatamente o que você falou. 40 é um preço razoável pro táxi. Uber, né, cara? Uber. Táxi de 70, 80. O Uber lá, a informação que eu tive é que ele tem um preço semelhante ao do táxi, não? Não tive essa informação, não busquei. O que eu sei é que em Toulouse nenhuma chamada entrou, eu pedi. Ninguém entrava para pegar, talvez porque o valor fosse baixo, considerado baixo. Já lá em Paris eles vieram rápido. O cara entrou rápido. Eu paguei 60 euros num transfer do hotel para o aeroporto. Eu estava em Montmartre, então deve ser mais ou menos por região. Você pagou o preço de táxi, vamos dizer assim, e eu paguei o preço de Uber. Por aí. Porque o meu era às 3 da manhã, então eu quis pegar um transfer privado. Eu não quis. Não, aí é melhor garantir. Bom, pessoal, eu estou falando das dificuldades. A gente gosta de começar por as dificuldades para comentar e até para preparar, né? Tem gente às vezes que está se preparando para viajar e acha que tudo são flores, nem tudo são flores. Já vai preparado, porque sempre tem uma coisinha ou outra aqui ou ali que implica maior dificuldade na hora de viajar. As que eu notei e que certamente outras pessoas também notaram, foram essas. É que você me falou também na questão que você tinha, na mudança do roteiro, você tinha reservado um hostel. E depois você precisou ficar mais uma noite nesse hostel. E aí você levou uma facada, né? Conta pra mim, como é que foi essa história aí? É Paris isso aí, né? No final. A minha noite planejada lá era a noite do dia 13 pro dia 14. O que eu ia fazer? Eu ia chegar de Toulouse, dormir em Paris,
E no dia seguinte, eu ia acordar, ia para o aeroporto de Orly, pegar o carro para fazer a segunda etapa da viagem, que era pegar leste da França, Luxemburgo, eu ia subir em direção à Bélgica, Bruges, ia pegar Cannes, ia passar no desembarque da Normandia, lá em Omaha, norte da França, Le Mont Saint-Michel, dali Vale do Loire, Paris, devolve o carro e vai embora. Acabou aí as férias no final. Isso tudo eu posterguei. Eu decidi fazer. Vou chegar em Paris, quero ter mais um dia livre, totalmente livre, que era o dia 14 de julho, que é um dia festivo em Paris, que é a queda da Bastilha. Eu não fiz isso de propósito, não, isso calhou de ser, mas é a segunda vez que eu passo em Paris nessa data. Em 2019 eu estava em Paris nessa data também. Que dia que é 14? 14 de julho, eles comemoram a queda da Bastilha. Eles fazem como se fosse o nosso 7 de setembro, tem desfile militar, tem show de fogos, é bem bacana. E aí, eu precisava dormir mais uma noite em Paris para na manhã do dia seguinte sair tranquilamente e ir para o Charles de Gaulle, como eu falei. Quando eu fui pelo Booking reservar essa segunda noite, eu paguei o dobro do valor da primeira noite. A primeira noite que eu reservei com 3, 4 meses de antecedência, ela me custou 27 euros, o que para uma cama de hostel isso é muito caro. Já é caro. Já é caro. Essa segunda eu paguei 54. E aqui vai um alerta. 90% dos hostels por onde eu passei já não dão mais a toalha. Se você quer a toalha, você tem que pagar, tem que alugar. Então já não sai mais só aquele valor que você contratou. Você tem que alugar a toalha. A toalha você paga um valor único, não é por dia não. Então, se você vai ficar um dia, 5 dias, você vai pagar 2 euros pela toalha. Ah, mas pô, é só 2 euros. Só 2 euros, mas você já tá pagando caro pela cama e o cara não te dá uma toalha, é brincadeira, né? Só um detalhe, Tony. A minha viagem, estou planejando para fazer nas últimas 2 semanas de julho, com mais a terceira semana, a 1ª de agosto. Você vai pegar um período muito caro, muito quente e um período muito caro, porque é o top do verão da Europa é agosto. E o dia 14 de julho é o dia onde eu saio do Brasil. Se você saísse um dia antes, você pegaria essas festividades que eu te falei. Agora eu vou te falar, em termos de festividade, de noite é bacana, de dia não, porque eles fecham a Champs-Élysées. Você não pode passar, só pode passar os VIPs. E aí acabou atrapalhando até. Tá? Então, nesses termos, não é tão assim, imperdível, nem nada não. Inclusive, foi um negócio legal, eu fui fazer alguma coisa que eu já não estou lembrando mais agora o que é, e depois eu fui para Champs-Élysées. E quando eu estava tentando entrar, o policial falou, não, só pode daqui a pouco, vai liberar daqui a pouquinho, isso aqui. Vieram 2 militares, e eu olhei e falei, conheço aquele uniforme, um era do Exército, um era da Marinha. E eu estava com a camisa da seleção brasileira. Aí o cara da Marinha olhou e falou assim, opa, e aí, beleza? Eles seguiram lá e tal. Eu não sei se vale a pena, como evento, adiantar um dia para estar lá nesse dia. Eu também não sei se eu vou direto para Paris, né? Eu ainda vou pesquisar. Ainda vai avaliar, né? Exatamente. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala.